pandemia fez os países criarem várias restrições sobre o trânsito internacional de passageiros. Uma proposta em análise na Câmara também altera a lei de imigração brasileira para criar certos controles sobre a entrada de viajantes no Brasil e, assim, reduzir a proliferação do coronavírus no território nacional. O projeto de lei é de autoria do deputado Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco. Olá, deputado. Conta para a gente quais são as exigências que o senhor propõe tanto para brasileiros como também estrangeiros que chegarem de outros países. Olá, Cassiana. Olá, espectadores da TV Câmara. Bem, primeiro, me solidarizar com as famílias, as tantas famílias que foram vítimas desse vírus aqui no Brasil, e dizer que a gente tem buscado o máximo de medidas para poder evitar a proliferação desse vírus no território nacional. E uma dessas medidas é o PL 1350, apresentado por mim, que pretende alterar a lei de imigração. O sentido do projeto é para que nesse período de pandemia a gente possa ter pessoas que venham testadas para o Brasil e que assim que cheguem em território nacional, que essas pessoas possam ficar em quarentena até realizar um novo teste após 9 dias de sua chegada. Essa é a expectativa do projeto para que a gente tenha mais segurança com relação às pessoas que vêm de fora do Brasil, sejam estrangeiros, sejam nacionais, transeuntes, mas todos que estejam ingressando no Brasil. Deputado, e existe algum tipo de punição para quem descumprir? E outra coisa também que eu gostaria de comentar, no caso dos brasileiros que vêm de fora, dá para, caso seja necessário fazer um tipo de fiscalização, saber que eles estão, né, na residência deles, que eles terão que cumprir essa quarentena lá. No caso dos estrangeiros, como que vai ser isso? Então, duas coisas, como que vai ser esse controle e a punição para quem descumprir? Olha, assim que entra no território nacional, a pessoa é submetida a uma entrevista. Nessa entrevista, ela vai ter que dizer aonde ela ficará quarentenada esses 9 dias iniciais. Se ela é residente, ela pode apresentar um comprovante de residência aqui no Brasil. Se ela é estrangeira, ela tem que mostrar que ela tem hospedagem certa, que ela tem destino certo no Brasil. Se ela está em um hotel, se ela está em uma pousada, se está em um albergue. Isso cabe ao poder público a fiscalização dessas pessoas. Mas aqueles que se recusarem a, primeiro, mostrar que têm uma residência certa, elas não poderão ingressar no Brasil. E aqueles que descumprirem a quarentena terão que sair do país por descumprimento de uma lei. Essa é uma medida que tende a trazer mais segurança sanitária à população brasileira e, inclusive, a impedir a disseminação de novas cepas aqui no Brasil. Deputado, na justificativa do projeto, o senhor menciona o exemplo de outros países que têm tomado medidas rigorosas, né, de controle. Inclusive, na França está proibida a entrada de estrangeiros. Dá para a gente dizer que esse tipo de medida tem se mostrado eficaz? Existe uma forma de realmente dizer que, comprovadamente, esse tipo de restrição surte efeito? Sem dúvida, Cassiana. Olha, segundo um levantamento feito pela International Air Transport Association, mais de 100 países adotaram medidas de restrição nesse momento da pandemia. E são medidas que foram adotadas desde o ano passado. Estou falando de abril, de maio do ano passado, de 2020. Inclusive, o Reino Unido, por exemplo, ele adota uma quarentena de 10 dias e durante a quarentena ele exige que a pessoa faça 2 testes, no segundo dia e no 8º dia. Já na Austrália, a quarentena é de 14 dias. E a pessoa, para ingressar no país, tem que apresentar um PCR negativo, um teste, que tenha uma vigência de, no máximo, 72 horas. Ou seja, o teste que tenha sido realizado, no máximo, há 3 dias de antecedência da entrada no país. E na Nova Zelândia, um exemplo que temos de restrições aos viajantes, além da quarentena de 14 dias, e também da apresentação do PCR de 72 horas, eles estão aceitando somente residentes, né? Não estão admitindo pessoas que venham de fora do país, turistas e outras pessoas que não sejam nativas. Por isso, é mais do que importante, num momento como esse, a gente ter, por parte do governo brasileiro, por parte do parlamento, medidas que venham a restringir o deslocamento de pessoas em território nacional. Essa é uma medida que o Congresso precisa tomar o quanto antes. Achei interessante que na justificativa do projeto também se menciona até um estudo da Universidade de Yale nos Estados Unidos sobre a eficácia
ou melhor, o período que tem maior eficácia o teste para detectar o coronavírus, né? E isso, se eu coloco, por isso o tempo determinado é de 7 dias, não é isso? Pois é, são estudos que são realizados, né, com embasamento científico, que mostram o período que o vírus fica no organismo, às vezes sem se manifestar, a partir de quantos dias aquele vírus se manifesta e ele está passivo a ser identificado em testes. E, inclusive, são estudos que dão uma margem de segurança temporal àquelas pessoas que entram, né, para saber se elas contraíram ou não o vírus fora do país. A grande preocupação que a gente tem nesses projetos, Cássia, Cassiana, é que a grande preocupação que a gente tem nesses projetos é que a gente, além de não ter hoje suporte no nosso país para atender a demanda de saúde de outras pessoas que possam vir de fora do país, também a preocupação com a disseminação de uma nova cepa. Por isso, algumas medidas precisam ser tomadas por parte do povo brasileiro, por parte do Congresso, por parte do Parlamento. Então, muito obrigada, deputado Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco, autor do projeto de lei que cria a exigência do cumprimento de quarentena para brasileiros e estrangeiros que chegarem de outros países ao Brasil. Até a próxima.